eu sou a Célia, sou a cara e as mãos por trás da Célia Macedo Ceramics. Se tu até gostas bastante de artesanato, se fazes umas coisas e tens pensado em fazer disso a tua ocupação a tempo inteiro, então fica por aqui porque eu prometo que neste vídeo te vou dar algumas dicas que podem vir a ajudar a fazer isso. Vamos lá. Vamos falar sobre 4 aspectos fundamentais. Vamos falar sobre a importância de aprender a arte ou o tipo de artesanato que queres fazer. Vamos falar sobre as questões do enquadramento fiscal, a importância de fazer um plano e, finalmente, vamos falar sobre a questão da divulgação. Antes de mais, vou falar-te aqui um bocadinho sobre o meu caso em particular, um pouco para perceberes, falando sobre estes 4 aspectos que mencionei, mas quero que percebas o que é que pode e não pode funcionar para te dar um pouco um caso de uma pessoa que já passou e está ainda a passar por isto, para que possa também ajudar de alguma forma. Então vamos a isso. Como te disse, eu sou a Célia, tenho uma marca, a Célia Macedo Ceramics. Os meus objetos de cerâmica são feitos completamente à mão, eu trabalho com uma roda de oleiro. Todo o processo é muito artesanal, é muito manual. A gênese do meu trabalho é muito inspirada pela cerâmica tradicional desta região. Eu estou em Montemoro Novo, no Alentejo. Vou dizer que faço cerâmica tradicional para a vida moderna, uma cerâmica inspirada pela tradição, sobretudo da cerâmica tradicional aqui desta zona do Alentejo. E depois para a vida moderna, porque procura estar adaptada aos usos mais contemporâneos que lhes damos hoje em dia. Eu trabalho com matéria-prima portuguesa, esse é um dos pilares do meu trabalho. Sempre que possível recorrer à matéria-prima e a fornecedores nacionais. Tem a ver com uma questão de consistência. Para mim é muito importante que a minha marca represente um produto 100% português, um produto de qualidade feito em Portugal, e como tal acho que não faria muito sentido recorrer à matéria-prima e a fornecedores que saíssem fora das nossas fronteiras. E depois também é reconhecer a qualidade da nossa matéria-prima e dos nossos fornecedores, que é muito elevada. E é exatamente esse tipo de qualidade que eu quero trazer também para a minha cerâmica. Sou ceramista, mas não fui sempre ceramista. Sou formada em arquitetura. Passei também muitos anos a trabalhar na academia. Fiz um mestrado e um doutoramento em Inglaterra. Estive durante 12 anos envolvida com a academia. Fiz investigação e dei aulas na universidade. Em 2016, enquanto ainda estava em Inglaterra, tive a minha primeira aula de cerâmica. E foi aí que percebi assim imediatamente que havia ali qualquer coisa que me puxava para passar cada vez mais tempo sentada na roda a produzir peças de cerâmica e a melhorar a qualidade do meu trabalho. Provavelmente até é nesse ponto que te encontras. Chegou uma altura em que eu tinha vontade de passar as horas produtivas do meu dia a produzir o meu artesanato, a minha cerâmica, mas que isso era incompatível com ter um emprego a tempo inteiro, não é? Eu, na altura, trabalhava na universidade e não dava. As minhas horas no estúdio resumiam-se a algumas horas depois do horário de trabalho, portanto é pós-laboral. Perceber que havia uma decisão que tinha de ser tomada no sentido de procurar uma profissão que de facto me preenchesse, que eu já tinha percebido, estar relacionada com a produção das peças cerâmicas, foi uma coisa que aconteceu rapidamente. O difícil acabou por ser tomar a decisão, concretizá-la e materializá-la. Foi uma coisa que me levou algum tempo. Eu passei 2 anos, ainda enquanto tinha o meu trabalho na universidade, a desenhar um plano para conseguir fazer isso. Quando tomei a decisão de trabalhar em cerâmica e fazer disso a minha profissão a tempo inteiro, foi também uma decisão que aconteceu em simultâneo com a decisão de voltar para Portugal. Para voltar para Portugal teria de ser para um sítio onde eu sabia que ia continuar a trabalhar em cerâmica. E neste caso eu tinha perfeita consciência que precisava de trazer também aqui alguma melhoria à técnica que eu já trazia das aulas de cerâmica que tinha desde 2016. Ora, isto nós estamos a falar de 2019, foi quando eu voltei. O que nos leva aqui ao primeiro ponto, é a questão de aprender a arte. É tudo muito subjetivo e nós podemos lançar-nos em qualquer ponto que nos sintamos confortáveis.
Mas para mim era muito importante que eu tivesse a certeza que quando me apresentasse ao mundo como ceramista, seria uma ceramista que sabia de facto aquilo que estava a fazer e não era só fazer uma coisa ou outra na roda e depois colocar para venda. Não, para mim foi muito importante voltar para Portugal e quando voltei para junto de um mestre oleiro na aldeia de São Pedro do Corval, que é o coração da olaria em Portugal, que me acolheu, a quem eu pedi encarecidamente que me ensinasse a sua arte, que não era assim exatamente a mesma coisa que ir para um curso com escolas, assim, coisas mais formais, mais oficiais, porque obter o conhecimento a partir de um mestre oleiro, de uma pessoa que sempre viveu a olaria durante toda a sua vida, e estar com ele na sua olaria, sentada na roda junto à sua, a observar e a tentar replicar e aprender todas as questões que dizem respeito à produção da olaria, que vão até muito para além da produção das peças propriamente ditas, todas as coisas mais práticas e até mais burocráticas que dizem respeito à produção e depois ao contacto com clientes, etc, etc. Portanto, isso passou tudo pela minha fase de aprendizagem. A questão de aprender a arte é também fundamental porque, assim, aquele fator que te vai permitir distinguir de tudo o resto que se encontra por aí no mercado, que pode ser a tua concorrência. O que é que te vai permitir distinguir dos outros? A questão de dominar quase na perfeição, sabendo que, de facto, perfeição não existe, mas podes tentar aproximar-te o mais possível dela. Para mim isso foi fundamental, saber que eu estava a adquirir um conhecimento e prática que me iria distinguir da minha concorrência, era muito importante. Resumidamente, fazer a transição daquelas aulas que vais fazendo aos fins de semana, ou ao final de tarde, ou daquelas coisitas que se fazem em casa fora do horário de trabalho, fazer essa transição para aquilo que vai ser a tua profissão a tempo inteiro, é assim fundamental que domines o melhor que puderes a tua arte. No meu caso, depois de passar 6 meses ali todos os dias, praticamente das 9 às 5, com muita disciplina e arduamente, é que eu me senti suficientemente confiante para montar o meu próprio espaço e começar a fazer já sem o apoio de ninguém, já sem outro par de mãos ao meu lado. Aprender a arte é insubstituível. Depois, ok, sabemos muito bem trabalhar estes produtos, trabalhar os objetos, produzir coisas lindíssimas, mas na verdade não percebemos nada sobre o que é ter um negócio. Quando nós queremos dar este passo para profissionalizar o nosso artesanato, para conseguir vender as nossas peças, os nossos produtos e fazê-lo de forma legal, de forma legítima, então há muito trabalho a fazer no que diz respeito à compreensão do que é o enquadramento fiscal do nosso artesanato, da nossa empresa. Então aqui o ponto 2, eu tenho a compreender um enquadramento fiscal que é assim um chapéu para toda uma série de questões que diz respeito à venda de forma legítima dos nossos produtos. Falo por mim, não percebia nada. Ainda por cima eu vinha de outro país e para mim aterrar aqui e entender o que é o sistema português super burocrático, para juntar a isso há muito poucas formas de informação e ajuda orientadas especificamente para o artesão. Eu passei muito tempo a ler fóruns, a contactar outras pessoas nas redes sociais que eu sabia que já tinham passado por este processo todo. Falei com contabilistas e com pessoas cuja profissão em princípio me poderia dar assim algumas luzes sobre o que é esta coisa
de ser um trabalhador independente e vender os meus produtos artesanais. O problema nisto tudo é que eu obtive muitas vezes respostas bastante contraditórias. Para além de não me ajudar, me confundiam ainda mais, que não é nada útil. Eu lembro-me na altura que abri atividade, sim, porque abrir atividade é a primeira coisa que tens de fazer, e depois, para o fazer, tens de procurar os códigos da atividade económica certa para o teu artesanato. A primeira coisa que fiz foi abrir atividade. Na altura me dirigi ao balcão das finanças e fiz tantas perguntas. As funcionárias foram espetaculares e ajudaram-me imenso, sobretudo no momento que chegou de identificar os cais corretos, que vão muito para além de, por exemplo, eu estou sempre a dar o meu exemplo, mas vão para além do trabalhar do olaria de barro. Lembras-te que se vendes online precisas de um código diferente. Vendem feiras em mercados. Se por acaso dás algumas aulas ou formação relacionada com o teu artesanato, também precisas de incluir esses cais na tua atividade. Não é linear, é isso que eu estou a querer dizer, mas tudo se faz, mas os passos até chegar à tua estrutura empresarial, tudo isto precisa de estar em ordem para que tu possas passar faturas, para que possas declarar o teu rendimento, para que possas pagar os teus impostos, para que possas também ter a segurança social em dia, etc. Pronto, só para terminar aqui esta parte do enquadramento fiscal. Hoje em dia nas redes sociais, muitas contas de contabilistas, até de pequena escala, que têm serviços muito úteis de fazer consultas de enquadramento fiscal. São serviços pagos, obviamente, mas não são muito dispendiosos e garanto que te vão tirar muitas dores de cabeça. E claro, outros colegas artesãos ou artesãs que passaram pelo mesmo te podem dar também uma ajudinha. Vai levar tempo, não te vou mentir aqui, não, porque é muito chato. É o mais chato de todo este processo. E depois é toda esta questão burocrática que se vai sempre desenvolvendo em paralelo com a tua própria atividade de produção. É sempre muito chata, mas bom, também pode chegar a uma altura em que vais delegar. E quando isso acontece, contratas um contabilista e olha, é uma maravilha. Tira-te um peso enorme de cima. Terceiro ponto, fazer um plano. Fazer um plano é fundamental. Para mim, eu preciso traçar um objetivo, saber que daqui a 3 anos gostava de estar num determinado ponto da minha empresa, e só traçando esse objetivo é que eu consigo depois desenhar estratégias para conseguir atingir esse objetivo. Andar à deriva não te vai levar muito longe. Sem um plano não podes depois também tentar perceber como é que o teu desenvolvimento se tem dado. Fazer um plano, definir metas, definir objetivos, traçar estratégias para conseguires atingir esses objetivos com sucesso. Fazeres um plano A, um plano B e um plano C, se for preciso. De que ferramentas dispões para conseguir chegar lá, e se não dispões, como é que as podes adquirir? Finalmente, mas não menos importante, a questão da divulgação. Hoje em dia, cada vez mais, é super importante estares presente no online. Aqui, fundamental, divulgação. Quando montei o meu ateliê, caiu o primeiro confinamento. Toda a gente se fechou em casa. Mesmo que eu tivesse planos para abrir uma loja física, estava arruinada num instantinho, porque, enfim, ia estar tudo fechado, teria gastos, teria consumos e não teria ninguém a quem vender os meus produtos. Não, dediquei-me fortemente às redes sociais. A minha presença era feita com muita regularidade e fiz questão de estar em constante interação, o mais possível, com os potenciais clientes, e acabou por funcionar muito bem. Hoje em dia tenho plena consciência que não estaria onde estou sem as minhas redes sociais. Mesmo que tenha a loja física, não vou abdicar dessa ferramenta que tem sido fundamental para chegar a Portugal e fora de Portugal.
Claro que esta divulgação requer estratégia, também requer algum planeamento. Tu és artesã, tens um privilégio imenso em relação a muitas outras pessoas que procuram criar conteúdo e não têm como. Tu estás sempre a produzir, tens sempre oportunidades espetaculares para fazer fotografias, para fazer vídeo e para partilhar aquilo que estás a fazer. Torna a tua comunidade parte do teu processo de produção. Fala com eles, mostra-lhes o trabalho que dá a fazer aquilo que tu fazes, mostra-lhes o quão bonito o teu trabalho é, espetacular fica quando está a ser utilizado. Isso pode ser tudo feito muito facilmente através das tuas redes sociais. Por isso, divulgação é fundamental para conseguires estender o alcance do teu trabalho. A divulgação de qualidade também traz alguma autoridade àquilo que tu és e ao teu trabalho. E isso também, mais uma vez, faz com que a tua comunidade confie em ti e mais facilmente também se tornem teus clientes. Acho que toquei em todos os aspectos, haveria muito mais a dizer, mas acho que esta questão de começar por aprender a tua arte e saberes aquilo que estás a fazer com rigor, depois compreender o enquadramento fiscal do que é ter uma empresa, o que é que isso implica, quais são os processos burocráticos que estão por trás do início e da continuidade do teu negócio, fazer um plano para saberes como é que podes chegar lá. E depois é a questão da divulgação. Podes entrar em contato comigo caso tenhas alguma questão ou que queiras falar um pouco mais sobre cada um destes aspectos. Estás à vontade, eu deixo aqui as minhas redes sociais. Fala comigo, contacta-me, eu estou por aqui. Muito boa sorte e até breve.